Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Como vocês já sabem, o título deste vídeo vai se chamar Tributo à Língua Portuguesa. Dizem que hoje é o dia de Camões e, como tal, também é o dia das comunidades portuguesas em todo o mundo. É feriado nacional e, além disso, não há quase ninguém na rua. Portanto, em princípio, uma maioria deve estar a exercer as práticas de leitura para, no fundo, estimular o que, de algum modo, se festeja e se celebra no dia de hoje. Eu espero que sim. Não estou a ler. Simplesmente estou a produzir uma espécie de leitura para mais alguém. Que será para as pessoas que virem este vídeo. Então, este vídeo, que de algum modo vai ter ao encontro desta língua, não é? Esta língua, já no princípio, isto é, partindo do princípio que nos focamos única e exclusivamente em Camões, para quem terá lido os vários poemas de Camões, entenderá que uma grande parte do conteúdo escrito não é exatamente aquilo que é expresso, mas uma aproximação daquilo que é expresso. Isto é, há uma relação linguística e cultural que associa certas mecânicas expressivas a pensarmos em coisas que não estão ali escritas. Então, existe um conteúdo omitido que está atrás do conteúdo expresso. Posso considerar que existe uma espécie de lado oculto do significado. Portanto, é por isso que Camões, para quem estudou, quase todas as pessoas que tiraram pelo menos o 12º ano estudaram um bocadinho, todas essas pessoas repararam que, ao ler Camões, muitas vezes temos que fazer um certo exercício autocomparativo e mental para entendermos a mensagem. Caso não se faça esse exercício, a mensagem passa a ser aquilo que está ali. E então, no fundo, a partir desse momento, Camões desce para aí 10 milhões de níveis de ranking. Porque é só aquilo. E, portanto, isto é curioso. Porquê? Porque em Portugal, pelo menos aqui no Porto e no norte de Portugal, existe uma tendência muito grande do uso, mas isto é uma tendência quase cultural, uma tendência mecânica da maior parte das pessoas que exercem a própria mecânica que Camões usou ao escrever os Lusíadas, mas naturalmente. Portanto, existe uma associação que é expressa e que não é exatamente aquilo que é expresso, mas o conteúdo que está omitido, que é esse o conteúdo. Mas, para simplificar esse conteúdo, usa-se uma comparação. E, portanto, isto lá está. Isto é uma coisa super curiosa e que tem a ver com estas questões. Por exemplo, quando é que foi? Acho que, olha, no dia em que eu fiz aquela manifestação, que eu escrevi aquele texto sobre a manifestação, portanto, no dia 6/6 deste mês, hoje é dia 10 de junho, portanto, no dia 6/6, supostamente aparece um rapaz com um papelzinho, que depois a fotografia em questão foi automaticamente
modificada nas redes sociais e agora existem várias versões da mesma fotografia com diferentes coisinhas, diferentes mensagens. Okay? Ora, e houve duas mensagens mais ou menos semi-polémicas. Polémicas no sentido em que houve muita gente a reagir. E pronto. E isso significa o quê? Significa que, pronto. E então as mensagens, uma delas dizia: não sejam trolhas em acreditar nestas coisas, tratatá. Portanto, no fundo, o trolha é normalmente a pessoa que faz os trabalhos de construção civil, e durante vários anos, se não vários séculos, okay, as pessoas, e na atualidade ainda, as pessoas que normalmente cumprem esta função profissional são analfabetas. São analfabetas e, como tal, dizem muitas asneiras. Existe, por exemplo, um leque quase interminável de anedotas que são produzidas pelos trolhas. Não é? E que algumas têm piadas e outras não têm nada de piada, não têm piada nenhuma. Uma que eu até considero que se calhar tem uma certa piada, não é? É aquela boca da rapariga que vai a passar, não é? A boca, isto é, uma provocação, uma mensagem provocativa a uma mulher que vai a passar e que ele diz: com um cu desses deves cagar bombons. É claro que sabe que, em princípio, seja lá o formato do rabo que o trolha considerou que era espetacular, que era muito bom, só sai merda, não saem bombons. Mas aquilo é uma associação para considerar que o rabo, a aparência do rabo, é qualquer coisa de genial, é muito bem feito. E, portanto, depois temos estas associações normais. Por exemplo, já existe outra, que é: não sejas pastor. Durante vários séculos e durante vários anos, e quiçá também alguns na atualidade, existem pessoas que são pastores. E os pastores, sejam eles de pessoas ao nível da religião, sejam elas de ovelhas ao nível da natureza, e do cuidado, no fundo, para depois fazer as lãs e aquelas coisas todas, ok? Por norma, as pessoas que cumprem esse papel são analfabetas. Por exemplo, o pastor da igreja, por norma, é só aquilo e nada mais. Portanto, a pessoa não desenvolveu outras inquietações além dessa mecânica que ele produz para o resto do rebanho, que são as pessoas que seguem a religião e que seguem os conselhos do pastor. Da mesma forma que o pastor que passeia as ovelhas, por norma, também não desenvolveu nada mais como necessidade ou de inquietação para saber mais. E na consideração de que o pastor da igreja é um especialista naquilo que ele faz e o pastor das ovelhas é um especialista naquilo que ele faz. E ninguém põe em dúvidas. Quando as pessoas dizem não sejas um pastor, quer dizer que não sejas limitado. Não te limites a isso. Mas pronto, depois existem, lá está, flutuações comportamentais, de reação, que isto podia ter com ao encontro de outros temas que eu se calhar estava a pensar em talvez fazer outros vídeos na relação, ou até podia misturá-los aqui neste. Pronto. Porque isto é simplesmente relativo a esta questão comportamental
não é? Que está nas sociedades e que, pronto, faz com que a própria, no fundo, o desenvolvimento de qualquer língua está associada à cultura e ao desenvolvimento que a própria cultura oferece como novas mecânicas de língua. Mais nada. Portanto, nós, isto é, aqui no Porto, né? E até ao nível profissional, por exemplo, uma coisa muito curiosa, as pessoas que estão, portanto, que fizeram teatro, né? Que fizeram um curso de teatro, né? Têm, maioritariamente, pronto, não conheço assim tantos grupos de teatro, mas, ou tantas pessoas que desenvolveram, que se profissionalizaram no teatro, mas existe, por exemplo, uma espécie de também de uma mensagem de boa sorte, que em princípio, se levarmos à letra, aquilo não tem nada de boa sorte, não é? Que é muita merdinha. E, portanto, muita merda ou muita merdinha é um desejo de sorte. Em princípio, pronto, se nós levarmos isto à letra, a pessoa que está a dizer aquilo não está a desejar sorte. Ou quizá esteja, se tivermos conhecimento sobre o que é que está ali associado. Caso não tenhamos, estamos a dar grande merda. Portanto, a diferença entre o analfabeto, que não questiona a mensagem que recebeu, e o não analfabeto, é que o não analfabeto vai tentar encontrar as razões daquela mensagem. E, portanto, para saber interpretá-la. O analfabeto não vai considerar que aquilo é assim mais nada. Pois nós temos vários problemas associados no mundo inteiro sobre essa questão. Pessoas que não foram preparadas para usar o cérebro. E então consideram que o que está ali escrito é aquilo que está ali escrito e mais nada. Ora bem, e nisto, porque amanhã é o dia, supostamente também é o dia do corpo do Cristo, portanto amanhã o pessoal todo vai estar a comer compulsivamente o corpo de Cristo, ora ao nível da boca, ora sexual. No fundo, aquilo acaba por ser, porque além de mais, pronto, o objetivo, não é, final é que haja uma espécie de relação de intimidade, não é? Esse é o objetivo mais profundo do culto de comer a hóstia, não é? E portanto, pronto, depois amanhã vai ser um dia também muito, muito bonito. Contudo, existem outros termos. Por exemplo, depois, naquelas modificações do rapaz que aparece assim com uma mensagem qualquer no papel, aparece também como, até apareceu na notícia, no Expresso, como notícia, em que há pessoas que dizem que aquilo é a mensagem original, o cares, que é um polícia morto, como é que é? Ou um bom polícia é um polícia morto, diz assim a mensagem. E lá o rapaz, supostamente, foi, digamos, como foi, levaram-no à esquadra, provavelmente, e, portanto, irá ter problemas jurídicos sobre uma mensagem que, supostamente, dizem que é um incentivo ao ódio. Pode ser, contudo, numa mensagem diretamente explícita e focada a todas as polícias, o comportamento que a polícia tem também é. E por isso, entre uma mensagem que não produz nada na realidade a não ser uma interpretação, ou o ato que produz algo que não foi nem interpretado nem declarado, mais vale o verbo, que ele não produz nada. Portanto, o incentivo ao ódio está no comportamento constante e violento e
e, portanto, e antijurídico, antijudicial, que a polícia continua a produzir, em nome do negócio. Tal como lá aquela malta que foi também outra vez expulsa e despejada de uma casa, para que o negócio tenha frutos. Portanto, ao nível judicial e jurídico, isto é, ao nível moral e ético, a polícia teve um comportamento criminoso. Criminal. Não é nada. Portanto, é normal que com um comportamento destes haja o que vocês acusaram este rapaz. Portanto, em princípio, estamos aqui num problema, não é? Interpretativo. Um problema interpretativo. Portanto, isto até podia ser mais uma mensagem. Era a terceira mensagem para Maria José Morgado. Para ver se, pronto, a senhora, em princípio, usa o cérebro também e começa a pensar sobre estas questões. Até podia ser para aquela senhora que também é diretora da Polícia Judiciária. Por mim está tudo bem. Até com a Polícia Militar, etc. Tudo. Já sabem, isto é mundial. Bom, pessoal, em princípio não entende. Não usa o cérebro. E agora, nesta relação, como o dia de Camões e dia de Portugal é igualmente dia das várias comunidades do mundo que ainda exercem língua portuguesa, não é? Tenho que dizer que isto, associado ao acordo ortográfico, é que as línguas latinas seguem as bases dos princípios do latim. Mas o latim, como língua, já deixou de existir. Ele já não há um novo desenvolvimento, uma nova continuidade do próprio latim. Portanto, ele estagnou ali. Parou. E, portanto, nós somos a continuidade do latim. Entretanto, como será óbvio, tendo em conta que todas as línguas latinas seguem um princípio, têm uma base estrutural do latim, da língua latim, em princípio, todas as outras línguas latinas que se ramificam em zonas geográficas deveriam ser fiéis à origem da mesma. Isto é, o português no Brasil, não é do Brasil, é no Brasil, deveria respeitar a flutuação do desenvolvimento que o próprio português em Portugal tem. Contudo, eu sei perfeitamente que, ao nível académico, ao nível dos trabalhos académicos, ao nível portanto, do desenvolvimento técnico da língua, o Brasil está a anos-luz de Portugal. Existem muito mais trabalhos. Existem muitas mais investigações. Portanto, existe um trabalho de dedicação ao desenvolvimento da própria língua muito maior que no país de origem. Só isso. Contudo, facto é um fato é um fato. Nunca pode ser um facto. Tal como todas as outras coisas. Porque senão nós começamos aqui a misturar coisas. Então pronto, é a mesma coisa que dizer que são todos vocês são pastores. Em princípio algum vai se sentir ofendido. Nesta relação, como eu estava a falar até ali no vídeo sobre os racismos, não é? Em que, no fundo, nós somos racistas ao atribuir um valor que não se aproxima ao valor original. Estamos a ser discriminatórios. Se eu disser que todos os polícias são uma espécie de trolhas, ou uma espécie de brutamontes, em princípio, alguns deles podem sentir-se ofendidos. Porquê? Porque ou entendem que eu estou a fazer uma comparação, ou
não entendem e, em princípio, vão ficar ofendidos. Com toda a razão, porque nem o pastor, nem o brutamontes, como o termo linguístico, não se aproxima ao papel deles. Nada mais. Estou a discriminá-los via uma comparação. Mas como é hoje o dia de Portugal e o dia de Camões, não é? E Camões usava e abusava destas mecânicas da língua, não é? Espero que entendam perfeitamente que isto é um miminho. Ora, e depois, lá está. Eu queria, isto agora, em relação, eu acho que vou mostrar tudo, portanto, mas tem uma sequência bonita. Portanto, na relação de que existe, quando nós pronunciamos uma palavra, uma adjetivação a alguém, quando tentamos adjetivar alguém ou objetivar alguém, de algum modo podemos produzir um efeito qualquer daquela pessoa que se sente. Naquele caso eram os polícias. E depois, lá está, nós todos somos animais. Antes de tudo, somos todos animais. E todos os animais são, antes de tudo, sexuais. E só a seguir é que são racionais, alguns. E até dentro dos animais racionais, considerados sexualmente racionais, existem alguns que não têm grande domínio da racionalidade. E então são mais animais. Seguem os estímulos. A sexualidade é um dos primeiros estímulos que todos os animais desenvolvem. E é o mais forte, digamos assim, um dos estímulos mais fortes. Tal como a fome, a vontade de comer ou de beber. Os estímulos básicos. E, portanto, depois existe, lá está, todas aquelas disciplinas corporais e mentais que tornaram-se religiões e que desenvolvem práticas de autodomínio. Isto é, práticas de racionalização dos estímulos animais. Entretanto, há imensa gente que não desenvolveu essa mecânica. E e depois reage. Sente-se ofendido e reage. Não é? E nessa relação da reação, não é? Um dia destes vi um postzinho de alguém, uma manipulação, sobre, era o André Ventura, aquele gajo que, em princípio, também não desenvolveu o cérebro, que tem reações sobre coisas que já deviam ter sido esquecidas. Ele gosta de lembrá-las, gosta de lembrá-las, nós vamos aqui partir esta merda toda. Que eu estou cá para isso. Ora bem, e a questão é que no comportamento social, maioritariamente, da maioria, isto não é redondo, mas uma maioria das mulheres, okay, por condição da própria sociedade, okay, desenvolveram um papel mais duro e mais animal quando está associado a uma ofensa. Os homens, ao nível cultural, desenvolveram mecânicas para lidar com elas. E até chamam a ser brincadeiras. És um paleiro do caralho! Vai-te foder, filho da puta! E ninguém se mata. Porque a palavra já foi treinada, ninguém quer saber. Aquilo não é uma ofensa. Aquilo é uma provocaçãozinha. Portanto, ao nível cultural, uma grande parte dos homens desenvolveram estas mecânicas para fazer com que os insultos, ou a tentativa de insultar, não seja insulto. E como tal, acaba por não haver uma necessidade reativa sobre a expressão do insulto. Contudo, as mulheres
não desenvolveram esse tipo de mecânicas e, como tal, normalmente tornam-se muito mais reativas a este tipo de brincadeiras e ou insulto, tentativa de insulto. Que, lá está, uma vez mais, vai ao encontro da tentativa de adjetivar / objetivar alguém, usando uma expressão que não é a expressão, mas algo que está atrás da expressão é que é a mensagem. E, portanto, essa coisa do lado do André Venturinha, do Venturias, ele é um gajo que reage muito. E, nesse sentido, ele aparece como um nazi gay. Salvo que se saiba, no histórico, no nível de registro, que mais de 50%, ou mais, não tanto, mas mais de 40% de todas as pessoas que cumpriram portanto, a tropa, portanto, o regime militar, tiveram experiências homossexuais, seja passivas, sejam ativas, sendo que existe uma grande homossexualidade associada até a várias pessoas que se assumem de direita e, portanto, vão ter ao encontro desta necessidade de serem extremamente rígidas e extremamente inflexíveis com tudo e com todos, no seu comportamento social. Achei piada que havia um Venturazinho ali com uma suástica, todo gay, não sei o quê, cor-de-rosa e tal. E eu até escrevi como comentário, acho isto fabuloso. E mal fiz aquilo, além de não ter tido mais nenhum comentário, ainda por cima foi assim num grupo de pessoas que em princípio são homossexuais ou bissexuais. Comentei aquilo e houve logo uma reação de raiva, de ira, aquelas coisas bonitas que aparecem lá no Facebook. E considerei que automaticamente só poderia ser de um homossexual, porque era um rapaz. E, portanto, até os homossexuais, alguns dos homossexuais, não são todos, mas muitas pessoas que desenvolveram a homossexualidade são, ao nível comportamental, igualmente nazis, igualmente fascistas, porque não sabem dominar-se, não desenvolveram mecânicas de domínio, de autodomínio, sobre as várias expressões que podem aparecer à nossa volta, não é? E como tal são reativas. E isso é um comportamento, lá está, associado também ao lado da homossexualidade e também associado ao fascismo e ao nazismo, o que é curioso. Portanto, quando aparece o Hitler fazer aquela coisa assim, ainda por cima ele faz mesmo assim, portanto, não é aquela coisa vertical, tesa e ereta, não, é assim. Portanto, na associação de que este comportamento, portanto, este gesto comportamental está associado também ao que é uma pessoa que tenha aspectos femininos, mesmo que as mulheres tenham esse gesto na associação da demonstração da sua própria beleza e de qualquer coisa que estão a vestir, por mais que raramente façam este gesto. Mas pronto, há uma associação. E portanto, achei um piadão que houvesse esta associação entre a homossexualidade, e o fascismo. Porque, lá está. A heterossexualidade, nesse sentido, quando aparece uma tentativa de insulto, é muito mais relaxada. É muito mais relaxada. Não fica inquieto, não tem inquietações com esse tipo de declarações.
Se for com outro tipo de declarações, talvez quiçá mais políticas e afins, existe. Mas a nível da tentativa de objetivar e adjetivar o papel da sua escolha sexual, é zero. Até se riem, fazem piadas e mais piadas. Não interessa. É que, lá está, a expressão daquilo que nós somos só tem interesse, só importa para quem poderá ter interesse em nós. O resto não interessa. Não é? Eu sou heterossexual. Para que é que eu vou estar a declarar que sou heterossexual com uma comunidade gay? A não ser que, pronto, seja tudo homens, não é? E pronto, é importante que eu o faça, porque senão eles vão tentar todos. Mais nada. De resto, a importância da escolha, pronto, serve para essa função. Nada mais. Nada mais. E, portanto, isto é o dia de Portugal. Portugal foi, portanto, o dia da língua portuguesa. E, portanto, Portugal, mesmo que tenha tido coisas horrendas na sua história, tal como todos os outros países tiveram e fizeram, não é? Dentro do que foi horrendo, houve coisas positivas. E pronto. E pronto. E é só isso. É só isso. Portanto, eu considero que hoje em dia continua a haver muito analfabetismo. E, portanto, muita falta de um exercício comparativo e autocomparativo cerebral, não é? E interpretativo dos textos. Muita falta de fidelidade sobre aquilo que é importante. Tal como a questão racial, não é? Que é... Eu não sou branco. Esta luz, aquela luz ali para vocês, essa luz pode ser branca. Eu não sou branco. Senão era parecido aquela luz e vocês não tinham a mínima noção. Parecia mais aquele teto que também não é branco. Já está assim meio esquisito. Nós somos fiéis à tentativa de objetivar o que ainda pode ser objetivável, que são os corpos, que são os objetos. Okay? E, portanto, as pessoas consideradas racialmente negras ou pretas são, antes de tudo, castanhas. E as pessoas que, popularmente e, portanto, racialmente, portanto, de forma a alimentar o conceito racial, são consideradas brancas. São véis vermelhas, rosa. E depende, se apanharem muito sol, tornam-se também castanhas. É isto. Já sabem. Está toda a gente incluída na minha licença eterna, por isso está-se bem. Tchau, tchau.